quero convidar você a abrir a sua Bíblia agora. 1 Timóteo 3, 14, 16. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Mas eu quero destacar o verso de número 15. Os irmãos que têm Bíblia aí, Bíblia que tem gosto de Bíblia, viu? Tem umas Bíblias aí que não tem gosto de Bíblia não. São interpretações, né, que as pessoas dão e escrevem. Muita gente pensa que é Bíblia mesmo, né? Não vou falar aqui delas não, mas Bíblia com gosto de Bíblia. Eu leio essa tradução aqui há mais de 20 anos, revista atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil. Tem a corrigida, mas eu só gosto dessa. Há mais de 20 anos eu leio a Bíblia nessa tradução. Por isso eu memorizo tantos textos, porque mais de 20 anos lendo o mesmo texto. Então vamos ler juntos, irmãos, todos o verso 15, só o verso 15. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Baixe sua cabeça e feche seus olhos. Pai, a tua palavra, ela não volta vazia. Ela faz o que apraz ao teu coração. Eu oro que nesta manhã, assim como o Senhor fez ontem à noite, tem feito aqui nesta igreja, o Senhor continue fazendo nesta manhã, trazendo o entendimento, a luz, a clareza, a revelação da tua palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Meu tema, então, para os irmãos, está aqui dentro do texto: a igreja do Deus vivo. A igreja somos nós. Amém? Digam: a igreja somos nós. Este templo, pode dizer, esse templo é o lugar que acolhe a igreja. Amém, irmãos? Igreja sou eu, é você, somos nós. O irmão da glória voltou, né? Muito bem, continue, viu? Então a igreja, pode dar glória, não tem problema nenhum não. Amém. Aí, foi só animar. Então, irmãos, a igreja somos nós. Em todo o Novo Testamento, e eu gostaria de sugerir você, porque eu tenho sugerido lá na nossa igreja, ouviu, pastor? Eu tenho sugerido, leia o Novo Testamento todo, várias vezes, porque tem crente preocupado com o Velho Testamento, o Antigo Testamento. O Antigo Testamento apontava para o Novo Testamento, irmãos. E por isso tem muitas igrejas batistas judaizantes aí, trazendo coisas lá do judaísmo para a igreja. Não! Tudo acabou ali no Velho Testamento. Nós temos princípios morais e éticos, etc., mas nós somos a igreja do Novo Testamento, na nova aliança em Cristo Jesus. Então leia o Novo Testamento. Do Antigo Testamento eu só leio Salmos e Provérbios. Leio Provérbios, provérbio do dia, de hoje dia 8 eu já li,
E já venho fazendo isso há uns 20 anos. Todo dia eu leio o provérbio do dia, leio os 3 salmos, mas faço alguma incursãozinha ao Velho Testamento, mas a minha leitura é o Novo Testamento. Por isso eu disse aos irmãos, eu estou na 7ª leitura do Novo Testamento esse ano. Leitura completa de Mateus a Apocalipse. Já li 6 vezes e agora estou lendo a 7ª vez. Amém, irmãos? Cada dia que eu leio, meu coração se enche de amor por Jesus. E eu digo, Senhor, eu quero realizar o ministério como teu filho realizou. Porque os 4 evangelhos é o ministério de Jesus. Atos dos Apóstolos é uma descrição da igreja primitiva, como deve ser a igreja hoje. E as cartas de Romanos em diante são ensinos, é discipulado. Amém, irmãos? Discipulado. Eu louvo a Deus porque minha esposa Teresalva, Deus colocou no coração dela dois desafios: missões e discipulado. Ela faz as 2 coisas. Ela é muito empolgada com missões e com discipulado. Pessoas vão lá em casa, ela discipula. Eu já é diferente. O meu não é discipulado, é discipaulada. Então, a discipaulada. Então, queridos, em todo o Novo Testamento, nós temos definições, presta atenção a isso. Olhe para mim. Vou fazer como Pedro fez com o paraplégico lá no Templo Formosa. Olha para nós. Foi isso que ele fez? Em nome de Jesus, levanta. Mas aqui não tem, não é o caso. Nos evangelhos, Atos, as cartas, nós temos definições, vou sacar da palavra, e inferências. Isto é, a gente subentende definições e inferências a respeito da igreja. Eu vou colocar algumas aqui, não são todas, mas algumas eu vou colocar aqui. Algumas definições e algumas inferências sobre a igreja. Por exemplo, nós temos uma definição que Paulo dá, e Paulo vai dar várias definições. Ele diz que a igreja é corpo de Cristo. Amém? Corpo. Jesus é o cabeça da igreja. E nós somos o corpo de Cristo. É Ele que dirige, é Ele que comanda. E nós temos que estar submissos a Ele. Eu não vou ler todos esses textos porque tem muita coisa pela frente, mas eu só dou a referência a vocês se quiserem anotar. Corpo de Cristo, Efésios 1, 22, 23. Mas também coluna e baluarte da verdade, você já viu aqui, 1 Timóteo 3, 5. Mas a igreja é também nós aqui, não é a igreja lá fora, etérea, abstrata, não. Nós aqui e agora, nós somos o corpo de Cristo, somos a coluna e baluarte da verdade, mas nós somos a família de Deus. Diga, somos a família de Deus. Essa é uma definição de igreja no Novo Testamento, nas cartas de Paulo. Família de Deus. Então isso tem implicação muito séria, família de Deus, né? Mas outra definição ou inferência é que, sim, Efésios 2,19 é família de Deus. Mas lá em 1 de Pedro 2, 9 e 10, Pedro diz: vós sois a raça eleita, o sacerdócio real,
a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, para que proclameis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja é isso, é um povo chamado para fora. Daí a palavra grega igreja, eclesia, um povo chamado para fora, chamado do mundo para fora, para servir a Deus. Então a igreja é essa raça eleita. Mas eu quero deixar uma última aqui com os irmãos. Tem muita, mas a minha preocupação não é definir igreja, mas aquela de Mateus 16, 18b, quando Jesus disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém, irmãos? A igreja, nós aqui, nós somos esta igreja edificada por Jesus. Essa igreja nunca vai deixar de existir, porque foi edificada por Cristo. E as portas do inferno, o diabo pode se mover contra essa igreja, qualquer igreja local, qualquer igreja de Jesus, pode se mover e criar todos os problemas, mas a igreja vai permanecer firme. As portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Nós temos autoridade para repreender o mal, para repreender Satanás e seus demônios na vida da igreja, na nossa vida, e dizer: Satanás, demônios do inferno, estão repreendidos em nome de Jesus. A igreja tem poder, nós temos poder, você tem poder. Você não é um coitadinho, você não é uma coitadinha, não. Você recebeu a autoridade de Jesus Cristo. Eu lhes dou autoridade para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Tenha medo do diabo, não. Abra a boca, viva na presença de Deus, viva com Deus, mas abra a boca e repreenda em nome de Jesus. Ele vai fugir da sua casa, de você, da sua vida. Amém, irmãos? Nós temos esta autoridade dada por Jesus. Glória a Jesus, amém. Mas, meus queridos, nos meus estudos assim, eu tentei encontrar uma definição de igreja. Todas essas da palavra de Deus são maravilhosas, e essa minha é a mais fraquinha que existe. Mas eu tentei encontrar uma definição, e essa definição também, quando eu ensino aos meus alunos do Seminário Teológico Batista Alagoano, eu ministro 5 cadeiras no seminário, e eu ensino sobre eles, sobre igreja. E eu nos meus estudos assim, mais ou menos, eu procurei definir a igreja, definição simples, mas toda embasada na Bíblia, que a igreja local e universal, que não é a de Edir Macedo, viu? Universal no sentido de a igreja de Jesus Cristo no mundo todo. Universal nesse sentido, não pense em Edir Macedo, não. Igreja, corpo de Cristo. Por isso nós temos a Aliança Batista Mundial. Pois bem, irmãos, a igreja é uma comunidade de pessoas regeneradas pelo Espírito Santo, batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que se submetem à autoridade da palavra de Deus e busca viver para a glória de Deus. Amém? Essa é a definição de Manuel Nascimento, fraquinha que só. Então vamos dizer juntos: toda a igreja é uma comunidade criada pelo Espírito Santo, pessoas regeneradas
pelo poder da palavra de Deus, e batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, submissas à autoridade da palavra de Deus, que buscam em tudo fazer a vontade de Deus. Eu tive a preocupação de cada frase dessa encontrar uma base bíblica. Pois bem, meus irmãos, pois bem, esta igreja, ela tem uma missão. A igreja local e a igreja universal. Por favor, não pense em Edir Macedo, está repreendido. Não pense na igreja de Cristo, esse corpo de Cristo no mundo todo. A igreja tem uma missão. Nós temos uma missão. Amém? Não só nós temos uma missão, mas temos recursos providenciados pelo Espírito para nós, como igreja, cumprirmos a nossa missão. Não pense em igreja como a igreja lá não sei onde, não, é aqui, agora. Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Diga: eu sou a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós somos a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós que estamos aqui e agora. Pega no braço seu irmão ou sua irmã, não dê beliscão não, senão ele vai gritar. Diga: nós somos a igreja de Jesus Cristo. Diga a ele: somos a igreja de Jesus Cristo. Luciano, não aperta muito a irmã Ivone não, por favor. Então, nós somos a igreja de Cristo. Esta igreja tem uma missão. Vocês têm uma missão. Vocês têm uma missão. Abra os seus olhos. E o Espírito Santo está revelando ao coração de vocês. Vocês, como igreja local, têm uma missão. E na medida que vocês cumprirem esta missão, com base nos recursos de Deus, eu profetizo em nome de Jesus que esse templo vai encher de gente. Em nome de Jesus. Não fica aí dizendo com pensamento negativo: ah, nosso templo é grande demais coisa nenhuma, podia ser até maior. E nós somos pouquinhos. Não despreze o dia das coisas pequenas. É isso que a Bíblia diz. Creia que Deus vai encher esta casa. Profetize pela palavra de Deus. Um dia essa casa vai ser cheia. Não só de crentes de outras igrejas, mas pessoas convertidas, discipuladas e salvas aqui, para a glória de Deus. Nós temos que crer. Fé é crer no que a palavra de Deus nos diz e agir de acordo com essa palavra e deixar os resultados com Deus. A fé é certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. O problema é que a maioria dos cristãos estão vivendo pelos seus sentidos, pelo que vê, pelo que sentem. Não, nós temos que viver pela fé. Fé é crer no que Deus diz e agir de acordo com esta palavra que Deus diz e deixar os resultados com Deus. Amém? Quando eu fui acometido por esse câncer miserável, e o médico disse para mim, depois que eu levei os exames para ele, disse para mim: Teresalva, pastor Manuel, lamento dizer ao senhor que esse câncer é agressivo. 80% bate as botas, vou para o Beleléu. Eu falei: pois eu não vou para o Beleléu, eu vou para o céu. E eu disse a ele: doutor, são 80% que morrem, não é? É. São 20% que sobrevivem. Olhei nos olhos dele e disse: doutor,
eu estou entre os 20%. Ele tomou um choque, quase saiu da cadeira. Depois ele disse para um médico amigo meu: nunca vi um homem de fé daquele. Ele não é, a fé não é minha, a fé é de Deus. É Deus que coloca a fé no nosso coração. Depois que eu fui operado, no dia que eu fui operado, tinha 5 médicos no centro cirúrgico. O anestesista disse: pastor, o senhor deve ser um homem muito importante lá em Palmeiras dos Índios, porque no centro de cirúrgico eu nunca vi 5 médicos para operar uma próstata. Nunca vi isso. Que havia 2 médicos de Caruaru, de Palmeiras dos Índios, 2 médicos. Havia o anestesista e havia 2 médicos de Maceió. E aquele médico que disse que 80%, que eu disse a ele que era 20 desses 20 eu estava no meio. Aí depois eu fiquei fazendo acompanhamento com ele. Eu disse: doutor, você se lembra que era 80%? Você se lembra? Passei na cara dele, agora com amor, né? Você se lembra que era 20%? Eu disse: você se lembra que me falou isso, doutor? Ele disse: é a lógica, é a matemática, porque a medicina não é uma ciência exata, não sei o quê. Eu falei: pois eu estou entre os 20%, já são uns 4 anos que eu fui cirurgiado, operado. Estou vivo e vou viver muito. Amém? E vocês vão ter que me engolir, como disse Zagalo. Então, meus irmãos, fé. De madrugada, eu conversava com o câncer. Conversava. Deus não mandou Moisés falar a rocha? Mandou? Jesus não falou a figueira? Pois é. Eu falava com o câncer: você não vai crescer, você vai ficar estacionado aí. E o médico pensava que já tinha tomado a próstata toda. Ele pensava. Quando ele me abriu, foi a cirurgia abrindo, ele ficou impressionado. Ele disse: o que está acontecendo? O câncer só tinha, não sei como é que mede esse negócio, só tinha 20 milímetros, 20 centímetros, não, 20 milímetros, sei lá. Estava parado, estacionou. É no nome de Jesus, se você pode fazer parar a doença, a enfermidade. Eu mandei parar. Toda madrugada: você não vai crescer. Fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Eu tinha certeza, eu tinha convicção, eu não estava vendo, porque fé não precisa você ver. Jesus diz: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Amém? Nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pelo que cremos. Amém, irmãos? É isso aí. Agora, vocês, não vou falar nem nós, eu falo nós lá em Palmeiras dos Índios, porque eu sou membro lá da igreja. Eu digo: é nós. É nós. Aí tem um rapaz lá que eu botei o nome dele, é nós. Eu falo sempre com ele: é nós. Ele diz: é nós indo e voltando, pastor. Pois em vocês tem uma missão. Apertem os cintos, que o avião vai decolar. E vai haver muita trepidação. Já entrar no avião, os irmãos aqui sabem isso. Trepidação, parece que está andando num chão de barro. Vocês têm uma missão. Nós temos uma missão. Qual é a missão da igreja? Qual é a missão da igreja? A igreja somos nós, é você. A igreja local, a igreja aqui em Palmeiras, aqui em Caruaru. Quando eu cheguei lá em Palmeiras dos Índios, eu falava Caruaru. Agora eu estou aqui e fico falando Caruaru, Palmeiras dos Índios. Pois bem, qual é a missão da igreja? Que o Espírito Santo abra o seu entendimento e todos saiam daqui nesta manhã com esta consciência bíblica do que seja a igreja
e os recursos da igreja para realizar a missão. Recurso tem nada a ver com dinheiro. Tem nada a ver com dinheiro. Primeiro aspecto da missão da igreja é adorar a Deus. Amém? Você sabia disso? Que a missão da igreja, o primeiro aspecto é adorar a Deus. Depois vem os outros aspectos. Adorar a Deus. Aí você pergunta, adorar como? Adorar com os hinos, os cânticos espirituais, adorar com dízimos e ofertas, adorar com as orações, com a intercessão, com a mensagem da palavra de Deus. Tudo isso se constitui em adoração. Jesus disse que Deus é Espírito. Lá em João 4, 23 a 24. Deus é Espírito. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Sabe quem são os verdadeiros adoradores? São aqueles que cultivam uma vida de comunhão com Deus. Tenho ouvido por aí toda essa onda de adoradores. Recebi um CD uma vez, pastor, ouça esse CD, uma geração de adoradores. Eu falei, minha irmã, eu queria ver, era uma adoração de evangelizadores, era uma geração de discipuladores, era uma geração de crentes fiéis a Deus. Porque esses camaradas que estão por aí cobram 30 mil, 20 mil, 15 mil, só por 2 horazinhas. Isso é adorador nada, isso é um fajuta. Adorador sou eu, é você, pastor, é cada um de nós que está prostrado diante de Deus. Lá em nossa igreja não entra um desses, não entra um. Canta 1 hora, 2 horas. E a metade já tem que estar depositada lá no banco, depois recebe as outras. Tem cada caso. Então, adorador somos nós, irmãos. Amém? Você é adorador. Esses cabras que tem por aí, essas cabras e cabras, tem nada a ver com a adoração. Não sabe nem quem é seu pastor, não é dizimista, não é integrado na igreja, vive por aí. E dão aquele aspecto de adoração, e aí você pensa que é grande coisa. Não é não. Eu soube de um que se hospedou num hotel, a igreja hospedou. Eu quero agradecer aqui ao pastor e aos irmãos, me colocaram num hotel chique. Chique. O pregador disse que, ele disse assim, olha, lá em casa todo mundo é chique, a mulher é chique, eu sou chique, os filhos são chique, lá em casa é um chiqueiro só. Então, mas colocou aquele cidadão, e no frigobar, pastor, tinha várias latinhas de cerveja. Na segunda-feira, quando o tesoureiro foi lá pagar, o cantor tinha tomado todas as latinhas de cerveja e mais algumas outras beer nights, né? Pitu, etc. Miserável, você é cantor, você é servo de Deus nada, você é o servo do diabo. O adorador tem a sua vida quebrantada no altar de Deus. Você sabe por que surgem muitos problemas no trabalho de adoração com as pessoas? É porque muitas delas não colocam as suas vidas no altar de Deus. Aí dá problema. Pelo aspecto da missão da igreja é adorar a Deus. Amém? Qual é o primeiro aspecto da missão da igreja? Adorar a Deus. Nós estamos aqui adorando a Deus. Já cantamos, já estamos ministrando a palavra, depois tem dízimos e ofertas. Isso é adoração. Isso é
Essa é a adoração. Segundo aspecto da missão da igreja, vai gravando aí. Segundo aspecto da missão da igreja é evangelizar. Digam, evangelizar. É só ir ali na feira da Sulanca e dar folheto? Não. Não é só isso não. Pode até fazer. Mas evangelizar tem dois aspectos. O evangelizar com a vida é um estilo de vida. Onde você vive, você transmite o evangelho de Cristo pela sua vida. Amém? Também creio, irmão. Estou gostando de você. Vou levar você para Palmeiras para ver se esquenta aquele negócio lá. Então, queridos, é o estilo de vida. Que as pessoas olhem para você e digam: ali vai um servo de Deus. Está evangelizando com a sua vida. Está evangelizando com a sua vida. É o estilo de vida. Amém? Mas o outro aspecto é o evangelismo que eu chamo de o evangelismo por amizade. Hoje, irmãos, já acabou esse negócio de ficar num beco aí sem saída e falando, as pessoas não ouvem. Faça amizades para você influenciar e não ser influenciado com pessoas não crentes, e ali você vai falando de Cristo. O que é que diz o GPM, não é? PGM, é PGM, pequenos grupos multiplicadores. É isso, a estrutura lá está. Amizade, faça amizade. Eu tenho um médico lá em Palmeiras que não é crente ainda, a esposa dele já é, uma filha que é psicóloga mas ele não é ainda. Toda sexta-feira o telefone toca: pastor, e de sexta-feira eu não faço nada a não ser relaxar e ficar com os meus netos e tudo mais. E o telefone liga, 3 horas, 4 horas. Pastor, está onde? Eu falei: estou aqui. Está fazendo o quê? Eu falei: estou com o telefone aqui no ouvido para lhe ouvir. E sentado aqui na cadeira e deitado na cama. Ele disse: está certo para a gente jantar hoje? Está. Eu oro por aquele homem todos os dias, aquele médico, e evangelizo ele. Nosso encontro não é só para comer, não. É para evangelizar. É um evangelismo pela minha vida e abrindo a palavra de Deus. Toda pergunta que ele me faz, eu só respondo com a Bíblia. Respondo com a Bíblia. Então, irmãos, é a evangelização com a sua vida verbal e não verbal. Não verbal é com a vida, e verbal é você abrindo a boca e falando do Senhor Jesus. Então a função da igreja não é só de um grupo de evangelismo. Esse aqui é o ministério de evangelismo. Sim, pode ter um ministério para planejar as atividades de evangelismo da igreja, mas evangelismo é cada um dos irmãos. É lá no seu trabalho, é lá no seu escritório, lá no seu consultório, onde você estiver, você sendo sal da terra e luz do mundo. Amém? E esta amizade, e você faz, depois você leva a pessoa ao estudo bíblico individual, depois você leva ao PGM, ao pequeno grupo, nós lá as células, mas é a mesma coisa. Mesma coisa. E depois você termina trazendo a pessoa para a igreja. Amém? Lá em minha casa tem uma célula que se reúne todas as quintas-feiras. Nós temos 2 alvos naquela célula. Além de nos reunir, ler a palavra, eu e Teresal dirigimos a célula. Além dessa comunhão, eu comprei um microsystem só para poder passar os CDs de hinos. A nossa célula canta os hinos dos cânticos. Mas nós temos 2 coisas. Espontaneamente eu disse aos irmãos: olha, nós vamos adotar um missionário. E adotamos uma missionária no Senegal. No Senegal. E sabe o que acontece?
Todos os meses, a célula levanta 300 ou mais, 300 reais e mandamos para aquela missionária, só a nossa célula. Sabe o que nós fazemos mais? Espontaneamente, ninguém é forçado a nada. Tudo começa comigo. Se não começar com o pastor, não vai, nada vai se não começar com o pastor. O pastor é o comando, é a voz de comando. E aí, sabe o que acontece? Eu disse, olha, nós vamos também levantar durante o mês uma cesta básica. Então cada um traz 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, sei lá o que e tal. Só não pode trazer coisa já cozida, né? Senão apodrece. Traz tudo cru. Começa comigo. E aí o que acontece? Nós, irmãos, só esse mês de setembro, a nossa cesta básica da nossa célula, nós demos a 2 famílias carentes. Dividimos em 2. E não é a cesta básica de pobreza não, só de sal ou fuba não. É cesta básica com charque, com óleo, tudo isso. Nós demos a 2 obreiros. Uma vez uma diaconisa disse, pastor, eu posso pegar a cesta básica lá desse mês da sua célula? Eu falei, pode. Isso além das cestas básicas que a igreja dá pelo Ministério de Ação Social. Falei, pode, irmã Débora. Ela pegou, foi com o filho, pegou, botou no fundo do carro. Depois ela me disse, pastor, deu para 2 cestas básicas e meia, era tanta coisa. Os irmãos trazem. Amém, irmãos? Não podemos só ficar cantando os hinos e tal, e parados. Não, a gente tem que agir. Deus age quando você age. Amém? Vocês vão se arrepender de ter me convidado. Mas eu vou dizer tudo que o Espírito Santo colocou no meu coração para dizer aos irmãos. Evangelizar. Adorar a Deus e evangelizar. E na medida que o Espírito Santo despertar, cada um de vocês, irmãos, quantos membros da igreja e congregados temos aqui? Levante a mão. Membros e congregados. Olha aí o tanto. Amém. Se cada um de vocês adotar uma pessoa não crente para testemunhar de Cristo, orar por ela, testemunhar de Cristo, falar de Jesus e tal, e depois convidar para trazer, essa igreja vai encher. A resposta está em vocês. Não é no pastor não. O pastor faz a sua parte. Está em vocês. Jesus disse lá em Marcos 16:15, ide por todo o mundo e fazei o quê? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É a pregação individual. Lá no seminário nós tínhamos uma brincadeira, viu, pastor Dantas? Tínhamos uma brincadeira que tinha muitos missionários lá que era professor do seminário e tal, e a gente sempre dizia assim, eles sempre saíam com uma coisa de tirar retrato, aquelas máquinas fotográficas, hoje não tem mais, né? E a gente sempre dizia, olha aí, esse aí está evangelizando, ide pregar, ide fotografai a toda criatura. Ele só sabe fotografar, para mandar para lá, para vir para cá, a grana. Ide fotografai, não é isso não, ide pregai. Amém, irmãos? E vocês aqui têm esta responsabilidade. Caruaru tem 200 e tantos mil habitantes. Não tem nem o dízimo de crentes nessa cidade. 10%. E desses 200 e tantos caruaruenses, e tem uns 240 mil, é isso, pastor? Misericórdia, 280. Vixe Maria, se não fosse Jesus. Eu falei vixe, viu? Não falei virgem não. Vixe Maria, se não fosse 380. Ou 280, 380. Mas quantas pessoas dessas não foram salvas ainda? E vocês podem ser os instrumentos de Deus para trazer
trazer essas pessoas a Cristo Jesus. É fácil? Não é, não é fácil. É uma batalha espiritual. Mas graças a Deus que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Maior é o que está em nós, dentro de nós, que é o Espírito Santo, do que aquele que está no mundo. Quem é que está no mundo? Satanás e seus demônios é derrotado. Já foram derrotados na cruz do Calvário e na ressurreição. Então abra a boca, prega o Evangelho. Não tenha medo não. Eu estava pregando em Itapetinga, a minha igreja mãe, lá na Bahia. Passei umas férias lá. E uma moça no grupo de louvor disse uma frase que eu gostei muito. Ela disse assim: os ímpios, os pecadores, os que não têm Jesus, falam mentira como se fosse verdade. E nós, os crentes, falamos a verdade como se fosse mentira, com medo de falar as coisas de Deus. Não, não tenha medo. Jesus lhe deu autoridade. Fale, abra a boca. As pessoas aí não conhecem nada de Deus, não. Fale de Jesus. Deus vai operar na vida dessas pessoas. Nessa igreja que eu preguei, está sem pastor. E uma irmã chegou para mim e disse: pastor Manuel, você não quer vir para aqui não? Eu falei: minha irmã, tem compaixão, misericórdia de mim. Eu estou com a validade vencida já. Estou com a validade vencida, não dou mais para ser. Vou ficar em Palmeira mesmo. Tudo está certinho lá, ministérios, tudo abençoado. E eu posso abrir a boca e falar o que eu quiser lá. Amém? Porque lá quem manda sou eu. É brincadeira, irmãos. É Jesus que manda. Eu tenho uma alegria muito grande por aquela igreja, por aquela cidade. Eu amo aquela cidade. E os católicos me amam também. Eu sou cidadão palmeirense. Irmãos, ei, até os homossexuais, eles gostam de mim. Eu não concordo com a homossexualidade deles, não. Eu sou contra, eu prego contra. Mas eu os cumprimento, falo com eles. Porque enquanto ser humano nós temos que respeitar e amar e orar. Você não é obrigado a concordar. Eu não concordo com o homossexualismo. Mas eu tenho um homossexual lá, e me encontra, minha pastor Manuel, que maravilha, toca uma bicota aqui no meu, e eu fico falando baixinho: queima ele, Jesus, queima ele, Jesus, queima Jesus. Mas eu preciso amar. Tem uma delas que chama-se Érica de Orubá, né? Tudo coisa do diabo. Na adolescência era da igreja pentecostal de Cristo no Brasil. Depois transtornou tudo na vida dele, na vida dela. Aí ela, um dia eu parei o carro, fui pôr gasolina no carro, e ela saiu do carro lá e disse: pastor Manuel, todos os dias eu ouço o seu programa Palavra de Vida, e eu meto pau em homossexualismo. Todos os dias eu ouço. O Senhor é maravilhoso. Tem misericórdia, Jesus. Maravilhoso. Pois é, você tem que amar as pessoas, independentemente do que elas são. Amém? Não concordo com o homossexualismo. Eu tenho minhas posições com base na palavra. Mas, meus irmãos, primeiro, adorar a Deus. Segundo, evangelizar. Terceiro, discipular. Ontem o irmão Ciron estava dizendo que já tinha havido muitas conversões aí na coisa. E eu me lembrando, meus irmãos, nós precisamos cuidar das pessoas. Discipular isso é estar ao lado da pessoa que se converte, dizer a ela: eu estou aqui com você, eu vou ajudar você a crescer na graça, no conhecimento de Jesus. Porque as igrejas hoje se comparam a rodoviárias. Tanto entra gente como sai gente.
Mas a igreja precisa discipular. Os jovens discipulando jovens, as mulheres discipulando mulheres, os homens discipulando homens. Aí quando converte uma pessoa, lá na primeira igreja de Palmeira dos Índios, não é perfeita não, mas converte um jovem, chega logo um jovem perto dele, e fica ali no momento da decisão, fica ao lado dele, depois diz, eu vou discipular você, e já tem todo o material para discipular. Converte uma irmã, aí as irmãs da hora nona, que é a mesma coisa que o ciclo de oração, né? Elas lá oram, e pulam, e falam línguas, e eu deixo para lá. Não está pregando o evangelho, não está vivendo o evangelho, não são crentes, deixa para lá. Não são dizimistas, deixa para lá. Pois é, quando converte uma mulher, chega lá, 2, 3 ao lado dela, para discipular. E a gente, eu batizei 27 pessoas, no meu último batismo foram 27 pessoas. Todos têm um discipulador, todos têm uma cela. Isso que a igreja precisa fazer, irmãos. Vocês precisam fazer. Receber um treinamento do pastor, da esposa do pastor, que fala tão bem. Discipulado para a igreja, treinar a igreja. Esse igreja multiplicadora tem um plano maravilhoso. Chama um desses responsáveis pela igreja multiplicadora, da convenção do Missões Nacionais, dá treinamento aos irmãos. É isso que vai fazer a igreja crescer, é isso que vai fazer encher de gente aqui. Amém, irmãos? A solução está aí nas suas mãos. Fazer discípulos, discipular. O que Jesus disse? Tem 2 ides no Novo Testamento: ide pregar o evangelho e ide fazer discípulos. Aí Mateus 28, ide fazei discípulos. Discípulo é aprendiz. Você ensina o novo crente. Eu tenho um casal de idosos lá na nossa igreja, eles não eram crentes, eu disse, católicos, para valer. Eu disse, irmão Helena, irmã Aparecida, vocês querem que eu vá dar um estudo bíblico a vocês uma vez por mês? Quero, pois não, pastor, e tal. Católicos que só. E eu um dia na semana eu ia lá, o segundo, o terço, o sexto, eu ia lá à casa deles, eles moravam num sítio, numa fazenda, e eu comecei a dar estudos com aquelas lições, aquelas 5 lições do Evangelho de João. Comecei a dar estudo a eles. E eles faziam perguntas, e católicos, e perguntavam ao padre se estava certo, e lá vai aquela batalha espiritual. Sabe o que aconteceu? Eles começaram a ir à igreja. Sabe o que aconteceu? No dia da decisão, do apelo, os 2 foram à frente, entregando a vida a Jesus. Sabe o que aconteceu? Eles foram batizados. E foi aquela guerra entre a família. Chegaram até a perguntar ao bispo da cidade: olha, o irmão Helena e a irmã Aparecida está na igreja batista. Aí eles foram lá falar com o bispo. Nós estamos na igreja batista. O bispo falou: permaneça lá, porque vocês estão no lugar certo. Amém, irmãos? Eles são batizados. As vidas estão aí. Só precisa nós parar de ficar dentro da igreja, dentro da igreja, dentro da igreja, dentro do templo. Adorar a Deus, evangelizar, discipular. E quarto, fazer missões. Eu sei que os irmãos têm essa cultura de missões. Missões mundiais em março. A nossa lá é em junho, missões estaduais. Em setembro, missões nacionais. A igreja precisa fazer missões. Contribuir para que esses missionários de missões mundiais, de missões estaduais, de missões nacionais. Isso que a nossa igreja faz, trimestralmente. E nós não tiramos oferta pela escola dominical, não. Sabe por quê? Porque a escola dominical é tão pequenininha, o pessoal só gosta do culto, só gosta de ouvir o pastor, depois cai fora tudo. Não adianta forçar. Eles vão embora. Ficam os 40%. Aí o conselho de obreiros disse: olha, vamos parar com o negócio de tirar oferta pela classe.
vamos dotar uma verba de janeiro a março, e a gente, das ofertas que são tiradas, ofertas dominicais, quartas-feiras, nós vamos dar X para missões mundiais. E assim tem sido feito. Amém? Não sou contra ter classe para tirar oferta não, viu, pastor? Deus me livre de estar aqui sendo de encontro ao seu ministério, à sua vida, né? Mesmo porque eu quero voltar aqui de novo. Então é o seguinte, mas nós, cada igreja, cada caso é um caso, irmãos. Lá era defasagem de crentes que saíam. Agora não. Agora não. Dota uma verba para missões. Nós somos filiados à Convenção Batista Lagoana. Tem gente que pensa que eu não sou nem batista, mas eu sou. Sou mais do que alguns deles. Amém? Missões nacionais. Nós temos até promotores de missões dentro da igreja. E missões mundiais, estaduais e nacionais. Fazer missões é ultrapassar outras fronteiras que não a área da igreja, que não a cidade de Caruaru. Levando o evangelho à igreja. Se não pode ir, contribua, ore, porque os missionários estão sendo chamados por Deus. Semana eu recebi uma moça lá em minha casa, no gabinete pastoral. Ela disse: pastor, eu fui chamada por Deus para missões. Fui chamada por Deus. Eu falei: então o seu lugar é no SEC, preparar em missiologia. Mas meu pai é contra. Falei: deixa ele comigo. Deixa ele comigo. Eu comecei a orar a Deus por ele. E vou chamar o casal para vir conversar comigo. Dizer: ei, irmão. Você ia dizendo sujeito. Ei, irmão, sua filha foi escolhida por Deus entre tantos para a obra missionária. Pare com isso. Deixa ela ir fazer o curso dela. Porque os nossos filhos não são nossos, irmãos. São de Deus. Então, se seu filho for chamado para um ministério, libere. Não tem coisa melhor do que servir a Deus. Amém? Missões. Façam missões. Os lugares. E para terminar essa parte aqui, ainda tem outra, mas a outra eu vou diminuir mais. Tem gente aí falando amém. Eu falei que ia diminuir mais. Praticar a beneficência. Ajudar os mais carentes da igreja. Nossa igreja tem um ministério de ação social. Minha filha Tatiana, que é formada pela Universidade Federal de Alagoas, ela é formada em ação social, assistência social, ela que coordena o ministério. E os diáconos estão subordinados ao Ministério de Ação Social. Então a gente ajuda com cestas básicas, cadastro, as cestas básicas. Ajuda com remédio, com pequenas cirurgias, com aluguel. Aqui os irmãos nessa parte assim, de saúde não precisa, que tem o SUS da Primeira Igreja Batista de Caruaru. O SUS, né? SUSinho abençoado ali, ninguém paga nada. Né? Tem os médicos aí. Amém? Porque os irmãos têm essa bênção. Mas tem outros lugares que não tem. Mas a Bíblia diz que nós devemos fazer o bem a todos. Todos. Chega lá o Ministério de Ação Social. Pastor, essa senhora não é crente. Faça o bem a ela. Façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Os da família da fé são os primeiros. Então, irmão passando fome, irmão não pode vir para a igreja que não tem uma roupa. E você aí tem mais não sei quantas roupas, não sei quantos sapatos. E as irmãs da igreja, elas têm o guarda-roupa 50 vestidos. Só tem um corpo. Não dá nem para vestir tudo no mês. Só se vestir 3, bota um, bota outro. Mas não pode. 50 pares de sapato. Você só tem 2 pés. Nós temos a feira da Pichincha, aqui também os irmãos têm. E fazem essas feiras.
beneficência. Não deve ter ninguém aqui passando fome, não deve ter ninguém aqui precisando de uma consulta médica, não deve ter ninguém aqui precisando de uma ajuda, precisando de que a igreja levante a parede de sua casa. Não deve haver ninguém. Eu digo à igreja, irmãos, olha o que é melhor, o que é mais importante, a gente levantar as paredes daquele irmão lá, ou guardar dinheiro na conta da igreja? Levantar as paredes. Nosso templo lá é primeiro andar. Compramos um elevador só para os idosos. Foi inaugurado por mim. Um elevador de um piso. Só para os idosos, 70 anos em diante. Só para os idosos. E eu inaugurei. Naquele tempo eu tinha 71. Só os idosos vão no elevador. Porque eles não podem subir as escadas. Nós temos escada também. Compramos uma Ducato, 16 lugares. Vai buscar os crentes idosos e traz para a igreja. Depois leva de volta para suas casas. Tem um motorista pago pela igreja. Igreja não é para juntar dinheiro em caderneta de poupança, não. Igreja é para empregar os dízimos e ofertas na obra de Deus. Amém, irmãos? Quase pareceu, o irmão aí falou amém, eu pensei que era a mãe. Não, mas é amém. Então, queridos, igreja praticar a beneficência. A igreja primitiva. Teve um mentiroso lá e uma mentirosa que morreu na hora. Mas não vai acontecer nem aqui nem lá em Palmeira. Então, irmãos, só recapitulando. Quanto mais eu demoro, mais a fome aumenta e a gente vai comer mais, não é isso, pastor? É verdade, glória a Deus. Primeiro aspecto da missão da igreja, adorar a Deus. Digam, adorar a Deus. Segundo aspecto da missão da igreja, evangelizar. Digam, evangelizar. Terceiro aspecto da missão da igreja, discipular. Digam, discipular. Quarto aspecto da missão da igreja, fazer missões. Isso é fora do âmbito da igreja. Quarto aspecto da missão da igreja. Quinto. Praticar a beneficência. Digam, praticar a beneficência. É ajudar os mais carentes. Agora, irmãos, vou dar uma folguinha a vocês. Mas isso não significa que eu vá terminar, não. Eu quero apresentar sucintamente os recursos. Que a igreja já ouviu isso muitas vezes, os pastores já pregaram, mas é preciso renovar, trazer a memória. Quais são os recursos da igreja para realizar a sua missão? Billy Graham, ele disse que a igreja hoje, a igreja local, as igrejas locais, e a igreja universal também, não a de Davi, se assemelha a uma tartaruga de perna para cima. Faz muito movimento, mas não sai do lugar, não cresce. Não há batismo, não há conversão. Por quê? Porque a igreja não está se apropriando dos seus recursos espirituais. Agora vamos lá. Primeiro recurso da igreja, o poder do Espírito Santo. Amém? Cada crente precisa ser cheio do Espírito Santo. Uma vez eu fiz um estudo sobre a doutrina do Espírito Santo lá em nossa igreja. Os crentes ficaram entusiasmados. Eu falei, mas eu tirei esse estudo da declaração de fé dos batistas. Não conhece nem isso. Precisamos conhecer. Saber quem é o Espírito Santo. Qual a obra dele. O que é que ele faz. Poder do Espírito Santo. O que é que Jesus disse? Recebereis poder. Poder. Dunamis, no grego, dinamite. Recebereis poder. Amém.
Há 3 aspectos da obra do Espírito Santo na nossa vida. Primeiro é o Espírito Santo conosco, produzindo a convicção de pecados. Segundo é o Espírito Santo em nós, produzindo a santificação. Terceiro é o Espírito Santo sobre nós, nos enchendo do seu poder para abrirmos a boca, expulsar demônios, repreender as doenças, fazer a obra de Deus, pregar o Evangelho, não ter medo. Quem faz tudo isso é o Espírito Santo. Mas a gente fica com medo do Espírito Santo, porque os pentecostais, os neopentecostais, pare com isso, deixa eles viver a vida deles, falar do que eles querem. Nós temos que ir pela palavra de Deus. O nosso referencial é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Poder do Espírito na nossa vida. É o poder do Espírito. E você tem o Espírito Santo. Amém? Quem já nasceu de novo aqui, levante a mão. Quem já nasceu de novo, levante a mão bem alto. Olha, quem converteu você foi o Espírito Santo. E ele não saiu de você não. Ele habita em você 24 horas por dia. Amém? É só você se entregar nas mãos dele. Ele vai ungir você para você pregar a palavra de Deus. Vocês sabem como Jesus realizou o seu ministério? Lá em Atos 10, 38. No poder do Espírito Santo. E nós hoje também. Segundo recurso. Eu passei 5 meses ou 6 meses só fazendo estudo quarta-feira sobre o Espírito Santo para a igreja. Só fazendo estudo do Espírito Santo. A igreja de Palmeira dos Índios, quando chega um pregadorzinho assim, de meia tigela, ele, pastor, não traga mais não. Eles só querem homens cheios do Espírito de Deus. Amém? Então, o segundo aspecto é o poder da palavra de Deus. A palavra cura, a palavra transforma. É por isso que há muito tempo atrás eu fiz essa opção de pregar a palavra. Pregar a palavra. Não é porque eu não tenho cultura não. Eu tenho 4 graduações. 3 em psicologia e 1 pelo seminário. Eu tenho um pós-graduação, eu tenho um mestrado, eu tenho um doutorado. Mas eu fiz opção por pregar só a palavra de Deus. Porque o Espírito Santo, ele só opera na palavra. Quando eu fui pastor em São Luís do Maranhão, na Igreja Batista Central, eu sempre fui pastor de primeira. Nunca fui de segunda, só de primeira. Primeira de Caruaru, primeira de de Teresina, primeira de Jaboatão, primeira agora de coisa. Sempre fui pastor de primeira, só foi uma da Central, foi São Luís. Tinha um irmãozinho lá chamado irmão Saturnino, semi-analfabeto, mas ele era professor da classe de homens formados, homens reitores de seminário, diretores reitores de faculdades, professores de faculdade. Mas esses homens só queriam ir para a classe do irmão Saturnino. Ele era semi-analfabeto, mas ele era cheio do Espírito Santo. Não é cultura que vai fazer o homem ser uma bênção, não. É uma bênção, ajuda e tudo mais, mas é ser cheio do Espírito de Deus. Amém, meus irmãos? Então, o segundo recurso é o poder da palavra de Deus. Tem a palavra na sua vida. O Espírito Santo só tem compromisso com a palavra. Pode botar um pregador cheio de eloquência, de conhecimento, você vai ouvir. Mas se ele não for cheio do Espírito Santo, é vazio. Bote um pregador semi-analfabeto, cheio do Espírito Santo, você vai ver a diferença. Quem faz a diferença é o Espírito Santo, não é a cultura não. Mas não é errado você adquirir cultura. Outro recurso é o poder da oração. Igreja, vocês precisam orar mais. O de oração das igrejas batistas, não sei se acontece aqui, mas
Acontecia quando eu assumi o pastorado de Palmeiras Índios. Ia 15 pessoas. Isso há 21 anos atrás. Até a Kombi ia pegar lá nas casas para poder ter 21 pessoas. Hoje não. Hoje é 150, 200 pessoas às quartas-feiras do culto de oração. Amém? E nós fazemos vigílias de oração. Agora, meia quarta-feira, vai ter uma vigília de oração. Até meia-noite. Orando. Segredo é a oração. A oração muda a pessoa que ora. Sabia disso? A oração muda aquele que é objeto da nossa oração. E a oração muda as circunstâncias. Deus vai mudar pela oração. Esse é um recurso que temos à nossa disposição. Poder da oração. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Eu me lembro que há 21 anos atrás, quando nós reunimos o conselho de obreiros dessa igreja para comprar terreno aqui do lado, não sei nem onde fica, o irmão Ciron deve explicar. Não tínhamos lá tantos recursos, compramos o terreno. Depois alguém deu a ideia no conselho, vamos solicitar ao prefeito João Lira para ele doar essa outra parte aqui. Eu assinei o documento. A visão era essa que nós estamos tendo aí. Escola, batista, ambulatório e esse grande templo. Sem visão, ninguém chega a lugar nenhum. Tudo isso que está acontecendo, que os irmãos estão desfrutando, nasceu numa reunião do Conselho de Obreiros há 21 anos atrás. Amém? Por isso os irmãos estão desfrutando disso. Mas há 21 anos atrás, um grupo de homens e mulheres teve a visão e confiou no Senhor. E os irmãos estão acompanhando. E vai acontecer mais. Eu profetizo sobre essa igreja que ela vai crescer, ela vai se multiplicar, vai se tornar uma igreja viva e poderosa de Deus nesse lugar. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Amém. A gente não bate palma nos hinos, bate palma também para o Senhor Jesus. Não sei nem se pode, mas pastor, me permita aí, desculpe aí. Estou falando aqui de experiência que eu vivi com o irmão Ciron e outros irmãos, a irmã Jessi. Eu disse à irmã Jessi ontem que foi almoçar um almoço grande, maravilhoso. Comi os 2 ou 3 pratos. Ontem lá com o irmão Adeval e Gil, eu comi pizza. E hoje, pela fé, hoje à noite, eu sei que alguma coisa eu vou comer por aí. Pois bem, irmãos, eu disse à irmã Jessi, eu acho que foi a senhora que me indicou para vir aqui. Ela disse, não, foi Ciron. Eu falei, foi a senhora também, porque os dois são uma só carne. Eu já estava sentindo falta, viu, pastor? Estava sentindo falta. Porque 21 anos de gelo não é brincadeira. Recebi um gelo de 21 anos. Mas glória a Deus, quando eu recebi o convite, eu dei glória a Deus. E eu sei que o pastor vai me trazer outras vezes aqui. Olha aí, ele está dizendo, viu? Segura a palavra. Estou brincando, viu, pastor? Estou brincando. Outro recurso, além do poder da oração, poder do Espírito, poder da palavra, poder da oração, é o poder do nome de Jesus, irmão. Lembra de Pedro, quando ele chegou lá naquele templo, na Porta Formosa, tinha um paralítico. O paralítico olhou para ele, estendeu a mão. Pedro disse, olha para mim. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus, levanta, anda. É o nome de Jesus, irmãos. O nome de Jesus não é só no cantor cristão, não. Porque tem gente de cristão, porque tem gente que de cristão só tem o cantor. Mas o nome de Jesus é para você abrir a boca. Esse nome é seu, ele está na sua vida, é seu. Abra a boca.
Uma vez eu fui visitar um homem que estava todo entrevado, deitado na cama, mas entrevado, as pernas entrevadas. Católico e tanto santo, imagem no quarto. Eu cheguei com o irmão Valdomiro, que é um diácono que visita comigo. A família dele pediu para a gente ir lá, todo entrevado. A primeira coisa que eu fiz foi baixinho repreender. Eu disse: sai daí, demônio, sai daí, sai daqui, em nome de Jesus, sai daqui. Você tem autoridade. Você não tem que pedir ao pastor para ir expulsar demônio, você pode. Você não tem que pedir à irmã que vai expulsar demônio, você pode. Você tem autoridade. Senão você vai fazer como o caso daquela mocinha que foi chamada para expulsar um demônio na rua dela, e ela se sentiu sem força, e foi atrás da irmã mais idosa, lá do círculo de oração, lá da hora nona, da hora de oração, sei lá que hora era. Foi lá, chamou a irmã. Irmã, é rápido, vamos lá. A irmã esqueceu até de pentear o cabelo, esqueceu até de botar a dentadura, e foi para lá. E a mocinha disse: é com você, minha irmã, você que vai. Sabe o que ela começou a agredir o demônio. Agredir não é isso não, irmão, não é isso de agredir ninguém não. A gente fala com um espírito maligno, não é com uma pessoa não. E ela começou a agredir o demônio. E o demônio disse: quem é você, sua velha? Quem é você? Porque os demônios são clarividentes. Eles não são oniscientes, não, eles são clarividentes. Eles sabem o que está acontecendo. Quem é você? E ela começou a falar, a agredir, pensando que era por esse meio. O demônio disse: você nem cuida de você. Olha aí, cadê sua peça de dente, sua dentadura? Aí toda banguela, descendo da banguela, né? Seu cabelo todo despenteado. Aí sabe qual foi a outra dela? Ela disse: não fale isso comigo, porque eu tenho idade de ser sua mãe, viu? Não entende nada de batalha espiritual. Nós não falamos das pessoas. Nossa luta não é contra a carne, contra sangue, contra forças espirituais. Então, o nome de Jesus, se você nasceu de novo, esse nome é seu. Pode abrir a boca. Sim, eu falar do velhinho lá, todo entrevado, expulsei os demônios. Aí eu disse, chamei a esposa dele e disse: senhora tem algum azeite aí? Ela disse: eu só tenho azeite de cozinha. Não estou mandando aqui que ninguém faça isso, eu faço. Eu faço. Só tem azeite de cozinha. Falei: traga. Ela pensou que iria dar o marido dela para beber o azeite. Ia dar uma desinteria diabólica, né? Falei: traga uma colherzinha. Ela trouxe a lapa da colher, ela pensou tudo errado. Eu peguei um pouquinho de azeite. Ungir. Porque a Bíblia manda a gente ungir com óleo os enfermos, em nome do Senhor. Ungir. E depois eu orei por ele. Eu orei por ele. Repreendi aquela doença. Repreendi aquela enfermidade. Repreendi qualquer demônio que estivesse ali. Sabe o que aconteceu? Saímos. No outro dia, um filho dele chegou aí para o irmão Valdomiro e disse: irmão Valdomiro, foi que você, o pastor, e você fizeram com meu pai ontem? O Valdomiro disse: não, nós só fomos lá e ungimos ele com óleo e oramos por ele. O irmão Valdomiro perguntou: por quê? Ele disse: porque meu pai está andando. Está andando. Ele que estava entrevado está andando. Isso não é privilégio de pentecostal, de neopentecostal, de Valdemiro. Isso não é privilégio de ninguém, não. Isso é privilégio de todo servo de Deus. Você tem autoridade no nome de Jesus. Já aconteceu muitos milagres comigo. Já orei por pessoas e elas foram curadas. Já orei também por gente que morreu no outro dia. Então, não é eu que curo, não sou eu que curo, é Jesus que cura. Amém? Poder do nome de Jesus. Preguei uma série de mensagens sobre o poder do Espírito, o poder da palavra, o poder do nome, o poder da oração, o poder da fé, o poder da ação para a igreja.
Nossa igreja, ela sabe agora o que são as coisas. Porque o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento da palavra. Prega a palavra. E meus irmãos, finalmente o poder da ação, poder do Espírito, poder da palavra, poder da oração, poder do nome de Jesus e o poder da ação. Tem que se levantar, tem que ir, tem que ousar falar, ousar repreender, ousar quebrar a obra maligna. Isso é você que faz. Por que os cristãos primitivos lá de Atos, a gente via tanto medo? Porque eles ousavam. Hoje a gente fica, coitadinho de mim, quem sou eu? Isso não acontece comigo não. Acontece sim, se você crer e você agir, vai ver a glória de Deus. Amém? Então que Deus abençoe a vocês. Que vocês hoje de manhã, o Espírito Santo tenha trabalhado em seus corações, para vocês saberem qual é a missão de vocês, que é evangelizar, que é discipular, que é fazer missões, que é a beneficência. E o poder que está nas mãos de vocês. Eu acho graça de ver aí pela televisão uns camaradas dizendo, o poder está aqui. Isso é mentira, o poder está na vida de todo servo de Deus. Está no poder, na vida da igreja de Jesus Cristo, batista, presbiteriano, sei o que for. É só a gente crer. Se creres, verás a glória de Deus. Creia e haja em nome de Jesus. E você vai ver como essa igreja vai mudar e vai crescer para a glória de Deus.